pessoal, o que é a ferida que acontece na região genital? Então a ferida, a úlcera, nada mais é que uma solução de descontinuidade da pele, tá certo? A pele existe em certas camadas, nós temos a epiderme, nós temos a derme e nós temos o tecido conjuntivo que fica abaixo dessa estrutura. E quando você tem uma ferida, geralmente houve uma quebra dessas estruturas com exposição de camadas mais profundas da pele. E geralmente essas úlceras, na grande parte dos casos, costumam ser visíveis. Às vezes elas têm características de ser dolorosas, mas existem úlceras também que são praticamente assintomáticas. O paciente sente muito pouca coisa. E vai depender da reação inflamatória desse local, do tipo de problema que você esteja apresentando, para que você perceba ou que você defina a característica dessa úlcera, tá bem? E a gente tem que falar a respeito das possíveis causas e cada uma dessas possibilidades tem determinadas características que nos ajudam a entender o porquê que você tem essa úlcera e o agente causador desse problema, tá bem? Então assim, pessoal, pegando o grosso, pegando a grande parte dos casos, a gente pode dizer, se não quase que a grande maioria deles, então estima-se que de 80% a 90% de todas as úlceras que acontecem na região genital, principalmente em homens sexualmente ativos, seja decorrente de doenças sexualmente transmissíveis. Ou seja, são certas doenças que você pega através da relação sexual. Quando você tem esse contato sexual, você acaba adquirindo, você acaba de pegar algum tipo de vírus, algum tipo de bactéria, algum tipo de doença sexualmente transmissível que tem como principal característica ter a apresentação de uma úlcera. E a gente vai definir um pouquinho de cada uma delas para você entender melhor isso, tá certo? Então, pessoal, você geralmente acontece em uma relação sexual desprotegida, se bem que certos tipos de vírus, tipo herpes, você pode inclusive ter feridas sem, mesmo utilizando preservativo, porque basta o contato da pele para que você tenha esse problema. E durante essa relação sexual, o que acontece? Acontecem pequenas fissuras, pequenos pontos de entrada. E durante esses pontos de entrada é que acontece a penetração desse micro-organismo que vai dar essa ferida na região genital. E a partir de um tempo de incubação, tá? Então não é uma coisa que vai acontecer imediatamente após uma relação sexual. Geralmente leva alguns dias, que é o tempo de incubação desse vírus, dessa bactéria, na grande parte dos casos, tá certo? Então, geralmente você teve a relação sexual e depois de um período de incubação que pode variar de dias até mesmo semanas, você vai apresentar essa ferida na região genital. E essa ferida pode acontecer em qualquer parte do pênis, pode acontecer na haste do pênis, pode acontecer na cabeça, pode acontecer inclusive na bolsa escrotal e pode inclusive acontecer na região perianal se esse homem for um homossexual, por exemplo. Então se ele mantiver esse tipo de relacionamento com outros homens. E é uma coisa que também a gente, no exame físico, é importante que a gente olhe, se atente para esse pequeno detalhe, tá certo? Então, depois de um determinado período, surge essa úlcera que a gente sempre suspeita, se o homem for sexualmente ativo, que seja causado por uma doença sexualmente transmissível. E como eu falei, pode acontecer em qualquer parte ali do pênis, inclusive na região, na proximidade do ânus. E determinadas características vão fazer você levar a possibilidade de você ter uma úlcera mais característica de uma doença sexualmente transmissível ou não. Mas sempre lembrando, pessoal, que não é isso que define o diagnóstico. É somente características. Você não se baseia por isso simplesmente. Você pede exames complementares, que a gente vai falar um pouquinho depois, para tentar realmente descobrir esse diagnóstico. Então, o aspecto da úlcera ajuda, mas ele não define esse diagnóstico. Então, começando com a mais comum delas, que é o herpes genital, pessoal. Então, nós temos o herpes genital tipo 1 e o herpes genital tipo 2. O herpes genital, hoje em dia, é o tipo 2 costumeiramente o mais implicado no surgimento de úlceras genitais. Se bem que com a prática cada vez maior do sexo oral, a gente observa a presença do herpes tipo 1 também na região genital numa situação dessas, tá certo? E como que é geralmente a característica? Então, geralmente começa com um pródromo. O que é isso? O paciente percebe que vai ter, às vezes, um pequeno desconforto em determinada parte do pênis, começa com uma área um pouco avermelhada que vai surgir vesículas, tá? Que são bolhas
muito pequenas, tá certo? Geralmente bolhas agrupadas no mesmo local, tá certo? E essas bolhas, depois de 36, de 24, 36 horas, elas acabam estourando e formam uma feridinha extremamente rasa. É uma ferida bem baixinha mesmo, tá certo? E o que acontece depois de algum tempo? O corpo produz a imunidade para ir combatendo esse vírus, principalmente no primeiro episódio, e essa ferida acaba cicatrizando, formando uma casquinha, que dentro de alguns dias tende a se resolver espontaneamente, tá? E geralmente deixa uma pequena marca, geralmente esbranquiçada, é mais perceptível em pacientes de pele escura, e você vai notar geralmente isso que acontece ali no teu pênis, tá certo? E geralmente, com o passar do tempo, você fica até difícil de perceber, porque é uma úlcera rasa, ela não atinge partes profundas da nossa pele. E como é uma úlcera rasa, dificilmente fica uma cicatriz mais visível, tá bem? Então, no caso do herpes, o diagnóstico é clínico mesmo, tá? Você verifica, você bota o olho e se respeitou essas três fases, esses 3 estágios de vermelhidão, que surgiu uma úlcera, que depois criou uma ferida e que depois teve uma cicatrização, uma casquinha, você pode fechar esse diagnóstico. E existem outros exames que você pode fazer também. Então tem os exames sorológicos, que você coleta um pouco de sangue para você realmente verificar se existe, o teu corpo já manifestou anticorpos, já tinha produzido isso para combater esse tipo de herpes. E existe o exame melhor de todos, que é o PCR, tá certo? Que você, com a ferida visível, com a úlcera aberta, você passa uma lâmina e tenta detectar fragmentos do material genético desse vírus, que geralmente é o exame mais confiável, o exame mais sensível, o exame mais específico para você detectar esse tipo de vírus, tá bom? E só que infelizmente é um exame pouco disponível, a gente não vê em todas as partes aqui do Brasil, né? E você vê mais em grandes centros, mas esse é para definir o diagnóstico, principalmente naqueles casos não característicos que a ferida não esteja tão visível assim, ou não seja uma ferida tão característica do herpes. Então você pode fazer a dosagem, fazer a pesquisa desse PCR. E o tratamento é feito com antivirais, tá certo? Então você pode tomar um ciclovir, um fanciclovir, um valaciclovir por alguns dias, que tende a melhorar isso. Então eu estou falando aqui do herpes genital. E mais um recadinho só, pessoal. Estou deixando aqui em cima, teto aqui para vocês, fixado ali no comentário. Se quiser, tiver vontade de responder, ajuda muito a gente, para que a gente consiga produzir novos conteúdos a respeito das dúvidas que vocês tiverem. Então esse questionário fiz voltado mais para a área da dermatologia, da pele mesmo, tá? Estou deixando ali fixado esse link, que é um pequeno formulário. Quem puder responder, um formulário simples, é rapidinho de fazer, que vai deixar ali as tuas dúvidas a respeito desses assuntos.